professora Lida Quest Vieira. A professora Lida é professora associada da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Bioquímica e Imunologia, e a nossa coordenadora atual de área nas Ciências Biológicas 2 na CAPES. Muito obrigada. Posso falar aqui? Eu queria agradecer o convite e eu estava comentando com algumas pessoas hoje. Eu acho que todo mundo que trabalha com ciência e administração em ciência tinha que vir para o UFRJ periodicamente para respirar o ar. Eu vou conclamá-los como eu conclamei os coordenadores na semana passada em Brasília, né? Esta área de Ciências Biológicas 2, segundo, né, consta na CAPES, eu diria, o próprio diretor de avaliação diz, é das melhores, se não a melhor área que existe. É uma área antiga, é uma área tradicional e é uma área que indica caminhos, né? Então a gente precisa que as pessoas que compõem essa área, e aí eu vou destacar o papel da UFRJ, indiquem os caminhos, né? Nós não podemos ficar respondendo aos estímulos, nós temos que, pelo contrário, traçar as rotas, porque as outras áreas estão olhando para nós, para ver o que nós estamos fazendo, né? E essa é a tarefa que eu abracei, e não é uma tarefa muito fácil, porque eu estou sucedendo a pessoa que me falou antes de mim agora, né? Então, de novo, eu estou na tarefa de falar depois dele, como eu estou na tarefa de encher os sapatos que o professor Adalberto deixou na casa. Então, não é uma tarefa fácil. O professor Adalberto, eu costumo falar, fez muita diferença para a área, fez uma enorme diferença para a área, inclusive na indução de programas de uma área que ficou estagnada por muitos anos. E eu não pus o retrato do professor Adalberto só porque eu estou aqui. Quem já me viu falando em outros lugares sabe que esse é sempre o meu segundo slide. Bom, eu vou dividir essa apresentação em duas partes, eu espero ser razoavelmente rápida, que é o futuro da avaliação e o futuro da área, como a gente está vendo, e claro que abertos a sugestões. A área de ciências biológicas era isso aí. A gente tinha programas de biotecnologia, biofísica, bioquímica, farmacologia, fisiologia e morfologia, e aqui alguns programas de biologia celular. A área de biotecnologia praticamente nos abandonou, porque foi criada dentro da CAPES uma área específica para biotecnologia, que é muito justo, porque é uma área que precisa ser induzida, precisa de uma atenção especial. Então, agora os programas de pós-graduação em biotecnologia, ou com ênfase em biotecnologia, foram para essa área, que é coordenada pela professora Fátima, da Embrapa. E alguns programas de biologia celular migraram para Ciências Biológicas 1. A área de Ciências Biológicas 1 tinha, sob as suas asas, a biologia celular, genética, e botânica, oceanografia e zoologia. Então, existiam várias subcâmaras dentro da área, porque os critérios de avaliação diferiam, porque as áreas são muito diferentes, e agora, então, criou-se uma área de ciências ambientais que congrega a ecologia, zoologia, botânica e oceanografia, e a área de biologia, de ciências biológicas 1, então, chamou os programas de biologia celular. 9 dos nossos programas migraram para Ciências Biológicas 1 e agora eles têm uma área com mais cara, com uma característica mais comum, que é genética e biologia celular. Então, hoje, temos 64 programas, sendo 10 mestrados profissionais na área de Ciências Biológicas 2. E eu vou explicar por que o meu número é tão diferente do professor Adalberto. Eu montei os programas de pós-graduação aqui, o professor Adalberto encontrou cursos, né? Então, para vocês que devem achar isso muito, muito importante, né? Lá na CAPES, o programa é como o de vocês aqui, que é um programa que tem um curso de mestrado e um curso de doutorado. Então, conta um programa, mas são 2 cursos. Então, isso aqui é por isso que a minha fatia aqui é 2%. Então, essa aqui é a CAPES inteira, né? Na área de ciências biológicas, nós temos 283 programas, que são 9%.
mas as ciências biológicas 2 respondem por 2% desses 9%. O senhor tinha falado 9% em ciências biológicas, então os nossos números são idênticos. Como são 48 áreas na CAPES, a nossa fatia, se dividida, né, essa pizza igualmente, ela está razoavelmente certinha. Né? Podia ser maior, eu acho que sim, por questões estratégicas, como o próprio professor Adalberto colocou, e por questões de excelência e antiguidade. Se alguém pode aumentar o número de pós-graduações, é esta área, porque a gente forma muita gente boa. Bom, essa aí é a nossa distribuição, como vocês veem, é normal. O cabelinho, né? Então, esse é o número de cursos 7 na área, são 11, 6, 5, 4 e 3. Nós temos um grande número de programas, 4, que são os doutorados e mestrados, os recém-doutorados, né, vindo dos mestrados que normalmente começam como 3. E os profissionais que estão concentrados aqui entre 5 e principalmente 4. Essa é a área de fisiologia. Desculpa, eu não mudei esse título aqui, porque eu estava com farmacologia e biofísica, mas eu estou tratando aqui só da fisiologia. Então, são 21 programas, são 16 mestrados e doutorados, 4 são apenas mestrados e apenas um mestrado profissional em fisiologia, que é o mestrado da UFMG. Então, eu coloquei isso aqui em destaque para desafiá-los, né, a aumentar esse número dos mestrados profissionais em fisiologia. Os mestrados profissionais da UFRJ estão classificados como biofísica. E essa aqui é a distribuição da classificação dos programas de fisiologia. 3 programas, 7, como já foi mencionado aqui várias vezes, né? A USP de Ribeirão, a UFMG e esse programa. Um programa 6, 5, 4 e 3. Então, como eu disse, esse programa é um dos nossos programas 7 e isso é muito legal, mas a gente quer, e vocês fazem isso muito bem, que esse programa 7 emitam, né, pseudópodos e ajudem ou influenciem os programas 4 e 3, de forma que o que para os programas iniciantes e com mais dificuldades, e muitos deles na zona cinza, isso pode ser uma maratona solitária, se torne, na verdade, uma corrida de revezamento. E a gente sabe que vocês estão fazendo isso e a gente espera que isso continue e se amplie. Né? Bom, o que é a avaliação da CAPES? A avaliação é um acompanhamento que era anual, então existia uma reunião de avaliadores que olhavam todos os programas anualmente. Isso acabou. Atualmente, em 2 anos do triênio, o que a gente faz é reunir os coordenadores na CAPES. Então, a primeira reunião que nós fizemos teve um formato de apresentação dos programas de pós-graduação, mas a segunda reunião teve um formato bem diferente, que foi um formato de discussão dos problemas que a área tem encontrado para o seu crescimento, o seu bom funcionamento. Mas existe sim uma avaliação trienal, então vai uma comissão para lá, estuda os dados da área, e os critérios dessa avaliação são explícitos no documento de área, como o professor Adalberto falou, são critérios que se iniciaram os critérios, né, iniciaram nessa área, mas que foram expandidos para outras áreas e muitas vezes impropriamente. Então, o que a gente julga de atividades de ensino e pesquisa? Dentro das atividades de pesquisa, um dos instrumentos de julgamento é o CARES. A gente dá muita ênfase em publicação condicente, inserção social, ampliação e inserção internacional. Eu vou falar um pouquinho do CARES, porque eu recebo, em média, 4 e-mails por semana sobre o CARES no meu e-mail institucional. Então, o CARES é uma lista de veículos em que a área publicou no triênio, que é classificada nos diferentes estratos. Então, esta área classifica pelo índice de impacto do veículo, da revista. Essa é uma das maneiras de qualificar a produção da área e absolutamente não é a única. E a partir desse triênio não será a mesma. Né? E ela varia de área para área,
embora haja uma tentativa de fazer um Qualis único da CAPES, um sonho de fazer um Qualis único, eu duvido que isso vingue. Porque as áreas são realmente muito diferentes. O Qualis não deveria nunca ser utilizado para julgar indivíduos, porque ele é um instrumento feito para julgar grupos de indivíduos. Ele não é um único instrumento, não é um instrumento perfeito, mas ele não é feito para julgar indivíduos. Então, ontem eu respondi um e-mail de uma pesquisadora de um instituto de pesquisa que me perguntou por que as duas revistas que ela tinha publicado, que eram revistas de eletrofisiologia, não estavam no Qualis. E que ela sugeria que elas entrassem no Qualis porque, apesar de elas serem muito especializadas, e ela entendia que a revista era muito especializada, por isso que não devia estar no Qualis da área, mas que ela achava que era uma revista importante. E eu respondi com isso aqui, ó. É a lista de veículos em que os programas de pós-graduação da área publicaram no triênio. Ela é de um instituto de pesquisa, ela não tem ligação nenhuma com a pós-graduação. Então eu falei para ela, olha, aí ela me explicou por quê, porque eles estavam fazendo uma promoção lá no lugar onde ela trabalha e tinham pedido para ela colocar qual Qualis, que era a revista que ela publicou. Então eu falei para ela, olha, isto é um instrumento para julgar programas de pós-graduação. É justo que apenas as revistas em que os programas de pós-graduação publicaram sejam parte do Qualis? Sim, ele é desenhado para julgar programas de pós-graduação. Então, a sua instituição não deveria estar usando o Qualis indevidamente para julgar o indivíduo. E, por favor, sinta-se livre para pregar esse e-mail nas paredes, porque essa é a palavra que o professor Lírio espera que a gente pregue, né? Que o indivíduo não deve ser julgado pelo Qualis. Esse aqui era a régua do triênio anterior, ela mudou um pouquinho. Vocês veem que a divisão do aluno, que era 4,7, passou para 5, isso foi um trauma danado para a área, choro e ranger de dentes, mas o que a gente tem que pensar é que isso aqui aconteceu porque nós fizemos isso acontecer. Então, a régua sobe porque nós estamos publicando em revistas cada vez melhores. Ao mesmo tempo, a nossa mediana caiu um pouquinho. Ela era 2,3, agora é 2,26. Por quê? Porque nós começamos a classificar nesses estratos mais baixos, coincidentemente ou não, aquelas revistas que não estão indexadas no JCR. Então, o que não era indexado no JCR, nós fomos no SAIMEGO e usamos o índice de impacto. E aí aconteceu de preencher mais esses extratos aqui do que esses aqui. É engraçado que eu tinha um slide em que eu falava, acho que eu vou chegar lá. Eu tinha um slide em que eu falava qual era a comissão que foi chamada lá em Brasília para fazer o Qualis. Então, se ele não aparecer aqui, eu vou falar agora, foi a professora Marta Sora, que está sentada ali, a professora Irmã Tereza e o professor Richard Garrett, que ajudaram a gente a fazer esses estratos aqui. Então, essa aqui é a distribuição dos veículos nos diferentes estratos. Existe uma regra pétrea na CAPES, que é o seguinte: para todas as áreas, A1 mais A2 mais B1 tem que ser igual ou menor que 50%. A1 tem que ser menor que A2. E A1 mais A2 não pode ultrapassar 25%. Então, eu achei muito interessante vocês falarem que 43% da produção, a Carmen falou isso, né? 46% da produção desse programa estão nos estratos A1 e A2. Isso significa que quase metade da produção de vocês está em 25% das revistas, as melhores. E que 43% está aqui no B1, ou seja, 83% da produção de vocês está nos 50% melhores veículos que a área publicou. Bom, então quais são os desafios, né, que a gente vê aí da avaliação? O primeiro é como que a gente poderia definir um Qualis que não fosse baseado apenas no índice de impacto, ou uma avaliação da produção que não fosse apenas baseada no Qualis.
Como que a gente pode avaliar a formação do estudante? Esse é um problema para o qual ainda não tenho resposta. Como que a gente pode avaliar o impacto social do programa e como avaliar a inserção internacional? Agora sim, está aqui a minha comissão de pares, vocês veem que era uma comissão que eu chamei internacional, né? As pessoas são todas de fora do país. E essa comissão saiu com umas sugestões muito interessantes. A primeira foi essa de utilizar o SciMeco para aquelas revistas que não são indexadas pelo JCR. A professora Marta mostrou para nós, por uma publicação, que o índice, a correlação entre o índice de impacto do JCR e o índice de impacto do SciMeco é igual a 1. Então, tanto faz. Por que usar o SciMeco só para aquelas que não têm JCR? Porque a CAPES me dá o JCR. Para eu mudar a CAPES para o SciMeco, eu vou demorar 12 anos, professor, que a gente conseguiu colocar o índice de impacto do JCR. E aí agora eu falo assim, eu não quero mais JCR, eu quero outro, então não vou conseguir fazer isso. Então, isso aqui é feito na mão e os outros a gente utiliza o JCR. Além disso, eu queria ressaltar que o Brazilian Journal of Medical and Experimental Research, a gente só fala Brazilian Journal, né? Ele é do Qualis A2. Isso foi uma iniciativa antiga nossa, apesar do índice de impacto dele não corresponder. Isso foi uma decisão antiga que eu não me lembro, acho que foi o professor Calixto, né? Que fez isso, ou foi o senhor? Foi o senhor? Nós todos. Deve ter sido ele, então. E isso, a ideia era a seguinte: nós precisamos de ter uma boa revista brasileira. E qual é a revista que tem a cara da área? Fisiologia, farmacologia, bioquímica. Essa revista era o Brazilian Journal. Agora a CAPES criou um programa que ela está com enorme dificuldade de implantar, mas a gente tem esperanças que será implantado, que é o seguinte: essas revistas que são escolhidas pela área, cada área pode escolher 2 revistas, estas revistas vão receber um investimento da CAPES e ao mesmo tempo elas vão ter que ter uma meta para a sua melhoria e para a rápida publicação de trabalhos e na esperança de que isso aumente o índice de impacto. Então, elas vão receber um investimento financeiro e elas vão ter que cumprir essas metas. Então, a nossa revista continua sendo Brazilian Journal. Cada área escolheu uma, a Ciências Biológicas 3 escolheu as memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Além disso, houve uma sugestão dessa comissão de que a gente passasse a olhar qualitativamente essas publicações. Então, que aquelas 5 publicações fornecidas anualmente no aplicativo Coleta tivessem um peso maior. E quais seriam esses critérios de avaliação? Elas não vão ser apenas avaliadas pelo índice de impacto da revista, ao contrário. Então, aqui a comissão pôs algumas sugestões. Por exemplo, esse trabalho que foi publicado no primeiro ano do triângulo já foi citado X vezes. Baseado nessa publicação, a aluna do programa foi convidada a fazer uma apresentação oral no Congresso Internacional. Antes da publicação desse artigo, uma patente foi depositada. Esse trabalho foi inicialmente apresentado num pôster por um aluno de doutorado no Congresso Internacional e ele foi premiado. Esse trabalho foi escolhido por ter sido publicado na revista Nature. Então, aí a gente misturou assim, bem aqui no meio, uma revista de alto impacto, mas destacando que haveria outros critérios, né? Os resultados desse trabalho mudaram os protocolos de prevenção de dengue no nosso estado. Então, esse tipo de publicação seria também valorizado num outro também, né? Então, nós vamos analisar o todo da publicação e vamos também olhar alguns trabalhos do próprio programa de estado. Além disso, uma proposta que será testada nesse triênio, mas não será usada na avaliação, será olhar o número de citações referentes ao triênio anterior. Isso é importante, porque isso aí vai mostrar para nós o impacto desses trabalhos real, e não apenas o impacto da revista, né? Bom,
Como avaliar a formação efetiva do estudante? É uma pergunta que não se cala e que gerou essa provocação aqui do professor Jorge, que jogou os programas de pós-graduação de pernas para o ar, que foi o limite de 8 orientados por orientador. Esses aqui são os números das ciências biológicas 2. Esses são os números mesmos que nós tiramos do programa da CAPES, do Coleta, né? E que, por causa que o meu adjunto, o professor Cláudio, conseguiu extrair esse programa em 3 dias lá da CAPES, eu estou devendo um jantar para ele, porque eu apostei com ele que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu. Então, esse aqui é o número total de alunos que a gente tem do último ano, não esse ano que fechou agora, mas o anterior, total de orientadores, média de alunos por orientador, 4. Então, de onde que eles tiraram o número 8? Né? O número 8 foi tirado assim, dividiram o número total de alunos do sistema de pós-graduação pelo número total de orientadores e deu 3,56. 3,56 é 4. 4 vezes 2, 8. Então, acharam que o dobro da média seria um bom número. E olha só, nossa média é 4 mesmo. Depois de muita conversa na semana passada, nós chegamos no número 12, e se a gente fizer a média de alunos por orientador, considerando aqueles que orientam até 12, ela continua 4. Agora, o que sobra? Sobram 9% dos alunos orientados por orientadores que orientam mais de 12 alunos. Quer dizer que é 20% dos orientadores, se eu incluir os orientadores que não incluem ninguém, que não orientam ninguém. Isso aqui é a tabela, que eu espero que vocês consigam ver, porque é uma tabela que vale a pena a gente estudar. Olha aqui, isso são os nossos programas, tá? Ciências Biológicas 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós temos 102 orientadores com 0 orientações. Isso foi uma das coisas que acendeu a luzinha vermelha lá na CAPES. Como que nós podemos ter 102 orientadores com 0 orientações? Bom, uma maneira é a seguinte: nós temos vários mestrados profissionais que têm áreas específicas de concentração e aquele orientador que oferece aquele tipo de orientação pode ou não ter um aluno naquele semestre, porque afinal o mestrado profissional é um mestrado diferente. Então nós temos que expurgar desses números aqui o que está nos mestrados profissionais. E eu acho que se isso for feito, esse número aqui vai cair para 0, ou muito próximo de 0, por causa de um ou outro que naquele ano não estava orientando. Mas mais interessante também é isso aqui, ó. Nós temos um orientador com 32 orientados. Bom, isso na nossa área é muito difícil, porque haja dinheiro para orientar 32 pessoas. Esse também eu sei o que é, eu sei exatamente quem que é essa pessoa. Essa é a coordenadora do mestrado profissional, cuja universidade exige que o aluno para matricular tem que ter um orientador. Uma regra do mestrado profissional dela diz que o aluno não precisa de ter orientador, ele pode escolher depois, todos os alunos entram para ela, coordenadora. 32. Então, assim, não tem luz vermelha na nossa área. Quando você olha todo mundo, tem um orientador no Brasil que orienta 71. Mas não é o nosso caso, né? Bom, se a gente passa a régua aqui no 12, a gente tem um argumento legal para usar 12. O primeiro é isso, não machuca os cursos 3. Os cursos 5, 6 e 7 influenciam muito pouco, porque olha aqui, a gente tem uns gatinhos pingados aqui com muitos orientados. Aqui a gente muda de ordem de grandeza, né, de 12 para 4. E nós temos esse problema aqui nos cursos 4. Isso aqui eu acho, a gente precisa estudar isso com um pouco mais de carinho, mas mestrados profissionais estão em geral aí no 4. Agora, o que me preocupa são os programas nas áreas cinza, porque lá a carência é enorme, a demanda é enorme. Pode ser que a gente tenha esses orientadores com muito orientado aqui. Mas parece que a nossa proposta vai ficar em 12. Essa aí é a curva, tá, gente? Vocês me desculpem a incompetência, mas eu não consegui. Então, é 3, 4, 5, 6 e 7. Então, essa é a curva de distribuição do número de orientandos por orientador. E aí, se eu fosse bioquímica, né, e fosse fazer um corte de enzimologista, eu ia cortar aí. Mas, como diz
dizia, né, o professor Marcos Marisguinha, eu sou imunologista, o Cláudio também, então nós fizemos um corte de imunologista, que é aquele cara que tem aquele pingo de parasita, está tentando purificar uma proteína, então a gente passa o corte aqui. E é aqui que eu acho que nós vamos propor que o corte seja passado. Então, o que a gente vai colocar no documento diário é que vai ser considerado muito bom aquele programa que tenha 80% dos seus orientadores com até 12, e as exceções serão analisadas mesmo, porque a gente não espera que o orientador que esteja com 15 estudantes jogue 3 pela janela durante o triênio no meio da sua orientação. Vocês me desculpem eu cansá-los com isso, mas isso causou muito ruído no sistema, então eu achei bom esclarecer. Bom, estou aguardando sugestões para avaliação efetiva da formação do aluno. Para mim, a melhor avaliação efetiva da formação do aluno é que o professor Heriberto apresentou aqui. É o que ele faz depois que ele sai do programa. Impacto social, bom, o professor só pode parar de mostrar, porque eu continuarei. Está aqui a bandeirinha do professor Adalberto. Eu sabia, professor, que o programa de Oriximiná e Santarém estava em vias de acontecer. O que eu não sei, que eu esqueci de perguntar para o Cláudio, é se eles vão apresentar uma PCN agora. Então, e o professor Cláudio foi a Manaus tentando induzir um programa lá sem muito sucesso, mas nós seremos um pouco mais agressivos. Então, o senhor pode não mostrar mais, porque eu vou continuar a sua. E como avaliar a inserção internacional? Claro, visibilidade, cooperações internacionais, impacto das publicações. E eu acho que aqui a gente tem que aproveitar um pouco o Ciências Sem Fronteiras e aproveitar o Ciências Sem Fronteiras para sair, né? A professora Marta Sorenson fala que ela acha que causa muita visibilidade a gente frequentar pequenas reuniões, né? Em vez da gente ir para um congresso que tem 5.000 pessoas e que o seu pôster é uma a mais lá, você ir para reuniões em que você efetivamente tem contato com cientistas, isso dá destaque. E eu queria dizer que dentro do programa Ciências Sem Fronteiras, a CAPES tem auxílio para congresso. Eu julgo centenas de processos e a gente tem tido sucesso em financiar. Então, lembrando a vocês de pedir esse tipo de auxílio para comparecer aos congressos. Eu tenho certeza que são muitos milhares de dólares, que possibilita passagem de primeira classe, estadia em hotel decente, essas coisas todas, mas é sempre uma ajuda, né? Então, o que está acontecendo com a área? Bom, em 2011 nós aprovamos esses programas de pós-graduação, formação para pesquisa biomédica, que é um programa de mestrado profissional, que eu já falei com o coordenador, que é o meu primeiro passo depois que eu aposentar, vou matricular nesse programa, que eu achei muito legal. Biotecnociência da Federal do ABC, que é um mestrado. Este programa veio da área interdisciplinar e como eu sou uma pessoa obediente e que sigo aqueles meus ídolos, eu aceitei o programa como o professor Adalberto sempre fez, né? E é um programa muito legal, que eu acho que vai ser muito interessante para a área. Este aqui ainda não passou no CDC, nós estamos tentando com muita dificuldade, mas eu coloco ele aqui nesse slide porque eu tenho fé que ele vai passar. A Química Biológica da UFRJ, formação de professores, e a Bioquímica e Farmacologia da UFS, que é um programa novo numa universidade que tinha, na região supostamente sudeste, que tinha só um programa na nossa área, que é a Fisiologia. Esse aqui é o mesmo slide que o professor Adalberto colocou, que é a consigna da Federal de Santa Maria, que eu apresentei de uma apresentação, mas lembrando, então, da existência desses programas de pós-graduação multicêntrico da SDFIS, e eu espero que agora, nesse próximo PCM, julgamento de novos programas, a gente esteja julgando o da Sociedade Brasileira de Bioquímica, que foi um programa que deu muito trabalho para a sociedade para montar. Foi uma iniciativa, foi uma provocação do professor Adalberto, né, que chegou lá na Sociedade Brasileira de Bioquímica e falou: a fisiologia já fez, vocês não vão fazer não? E aí a professora Débora Fogel e a professora Marta, que estavam na diretoria, abraçaram a ideia
e foi concretizada agora no mandato da Helena Oliveira, que é a vice da Helena Nagli. E finalmente eu queria colocar o nosso e-mail institucional aqui. Eu atendo em qualquer e-mail, eu estou colocando esse aqui porque o nosso diretor de avaliação gosta que a gente use o e-mail institucional. Esse é o meu e-mail pessoal e esse é o e-mail do professor Cláudio Guedes Salgado, da Federal do Pará, que é o meu adjunto. Eu queria mais uma vez agradecê-los e pedir desculpa se eu passei do tempo. Obrigada. Muito obrigada, senhora Leda, sua participação, sua palestra. E então, acho que a senhora também vai fazer vontade de responder perguntas, né? Então, quem quiser fazer perguntas, a senhora Leda, por favor. Leda, parabéns aí pela apresentação, sempre coisa nova. Mas eu vou pegar um ponto interessante, que é essa questão da solidariedade mesmo, né? Como um programa nível 7 como esse, né, pode ajudar o desenvolvimento de programas nível 3 e 4. Né? A gente lá na FAPERJ tem um programa de cooperação com a CAPES, que se chama até Equipamento Solidário. Então é uma cópia do pró-equipamento da CAPES com essa ideia de solidariedade, quer dizer, se dá o equipamento se o programa tiver um pós-doutor do convênio CAPES-FAPERJ, e esse programa nível 5 para cima tem que estar associado com programas nível 3 e 4. Mas aí eu fico pensando assim, que outras formas a gente poderia ter para incentivar essas associações? E se não seria interessante que essas associações não ficassem puramente voluntárias? Por exemplo, o equipamento solidário é voluntário, quer dizer, você junta, entra se quiser ou não, e se associa com quem você quiser. Será que a gente não poderia ter algo que fosse mais dirigido? Quer dizer, eu tenho 3 programas de pós-graduação nível 7 no país. Então a FMG vai cuidar desses programas 3 e 4, a fisiologia da UFRJ desses outros e a da USP Ribeirão Preto de outros. E fazer a coisa de uma forma talvez aleatória, mas no sentido de que talvez isso possa induzir áreas, projetos diferentes. Eu queria ver o que você pensa em relação a isso e queria fazer um comentário interessante em relação à avaliação individual. Isso é verdade. Tanto no CNPq já se procura utilizar o Qualis, a UERJ, que tem um programa de bolsas, que é o ProCiência, está usando o Qualis e está usando mal. Primeiro, que não é para usar individual, de avaliação individual. E segundo, que usa o Qualis no sentido universal, quer dizer, é o melhor Qualis de todas as áreas. Olha, o melhor Qualis de todas as áreas sempre será a 1. Então, perde qualquer sentido de avaliação. Eu vou começar pelo último ponto. Realmente, isso é um problema. E nessa reunião de coordenadores, nós olhamos com muito cuidado, como havia sido olhado antes, né, as revistas que estão no extrato A1. As revistas que estão no extrato A1 dificilmente são as revistas da área, porque o extrato A1 é a Science, é a Nature, é o BNS, então são revistas e muitas revistas de medicina, que essa área publica pesadamente nelas. Né? Eu gosto de contar um caso que eu estava com um colega do lado de outra área, mas de área correlata, quando nós recebemos as tabelas dos trabalhos. Né? Então ele sentou do meu lado e falou, nossa, 3.000 revistas? Eu falei, 3.000 revistas? Eu falei, 3.000 revistas. Nossa, esse tanto de publicação, que eu já não lembro mais, eu falei, esse tanto de publicação. Eu falei, mas é muita revista, tem Science aí? Aí eu falei, vamos ver, claro que eu sabia que tinha, eu conheço gente que publicou na Science naquele ano, e eu pus lá, estava lá a Science. Mas será que tem Nature? Eu falei, vamos ver, está lá a Nature. Mas Journal of Clinical Investigation não tem. E tinha, óbvio que tinha, né? Então, é uma área pesada, é uma área complicada, e nós sempre vamos ter
a queixa de que não há nenhuma revista de farmacologia no A1, não há nenhuma revista de fisiologia no A1, não há nenhum... Realmente, mas não vai haver. Porque se a gente for usar o índice de impacto absoluto, que é o que a Marta está tentando mudar, né? Se a gente for usar o índice de impacto absoluto, sempre vão ser as revistas de altíssimo impacto e que vão ser aquelas gerais, né? Óbvio que vão ser aquelas gerais. O que o Qualis faz é mostrar para nós as curvas dos programas. Então, não quer dizer que um pesquisador que publica só no B2 e no B1, que, por exemplo, vão ser as pessoas de parasitologia, vão ser as pessoas de bioquímica de insetos, vão ser as pessoas de produtos naturais, não quer dizer que esse cara é ruim. Nós estamos julgando o grupo. Então, o que nós precisamos parar é de exigir publicação tal e tal. Isso são características do programa. Então, você vai ter um grupo que vai publicar aqui e você vai ter um grupo que vai publicar aqui. Na hora que você olha a curva do curso 7, olhe o relatório da área do triênio anterior. Os cursos 7 são claros, a curva deles vem para cá. Quer dizer, isso não foi o único critério de classificação, mas você vê claramente que as curvas dos cursos 7 estão deslocadas para os estratos, em verdade para cá, né? A1 e a 2. E B1, né? Muitos B1, principalmente os FOD e farmacologia. Essas associações desse jeito que você está dizendo foram tentadas pela CAPES, acho que na gestão ainda do professor Adalberto. Houve uma reunião de pró-reitores em que eles tentaram fazer associações de programas. Não teve sucesso. Nessa reunião dos coordenadores, a gente teve reuniões assim, só os programas 3, só os 4, só os 5, depois a gente tentou misturar para ver se induzia associações. Eu acho, sabe, Heriberto, que isso aí é igual o discente que falou aqui, eu esqueci o nome dele, desculpa. Andrei. O Andrei falou um negócio interessante. A gente precisa de algo de como faz ciência. Eu lembrei do professor Demês que fala assim, ciência a gente faz no 1 a 1, né? Então eu acho que eu acho que é uma ideia assim, de eu pensar como que eu posso induzir isso, mas eu acho que não tem nada como afinidade para você juntar as pessoas, né? Como foi no caso da UES aqui com vocês e com a USP. E o Diogo tem uma palestra, o Diogo Souza, que chama Afetividade e Ciência. Então ele fala o que aconteceu com o laboratório dele através das amizades que ele e os estudantes fizeram ao longo do tempo. E nada disso foi induzido, né, como coisas espontâneas. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, a gente precisa de ter um olhar. Eu estou torcendo, fiquei muito feliz com a apresentação da professora Bruna, porque eu estou torcendo para esse sistema dar certo. Isso foi muito sofrido, porque era um programa que saía do normal, e toda vez que sai do normal tem muita dificuldade na CAPES. A gente pode contar com a UFRJ para ser aquela que vai sair do normal. E a gente só pura fronteira se a gente sai do normal. É duro para o burocrata, é duro você virar para o sujeito da CAPES e falar assim, olha, tudo bem, o DIMPER é assim, mas nós queremos fazer assim. O sujeito tem uma síncope. Mas você só consegue progredir, todo mundo sabe disso. Meu pai fala que se quando o primeiro peixe saiu da água, se tivesse feito uma enquete, a gente estava dentro da água até hoje. Ninguém quer sair da água. Mas aí eu conto com a UFRJ para ser aquela que é a primeira que pula fora da água. Estou falando. Oi, Leila. Eu sou Patrícia Rocco, sou coordenadora adjunta da Multicêntrica, e uma das grandes dificuldades que a gente enfrentou no início e ainda enfrenta é essa mobilidade do discente. E eu acho que se o papel da FRJ é tão importante, eu acho que também a CAPES devia pensar um pouco nessa mobilidade que vem
sendo uma grande dificuldade que a gente vem enfrentando, seja na multicêntrica ou agora mesmo em relação à própria bioquímica que vai ser iniciada. O que a CAPES está pensando em trabalhar em relação a essa mobilidade docente? Que eu saiba, nada a não ser os programas que já existem. Né? Então, é você usar o PROAP, usar o PROEX, esse tipo de coisa para essa mobilidade. De novo, né? Quando você sai do esquema, a burocracia dificulta muito. Então, assim, as áreas têm muito pouco acesso ao dinheiro, né? A não ser você pegar o coordenador, como eu fiz com o professor Antunes, né? O professor Antunes estava lá na CAPES, sair com o coordenador, entrar na sala do diretor de bolsas e projetos, que na época era o professor Emílio, e falar assim, olha, o programa é assim, nós precisamos disso. O professor Emílio era ótimo, porque a conversa com ele era igual no Twitter, tinha limite de palavras. Então, na hora que você começa, você tomava fôlego, ele falou, pera lá, não entendi. O que é, o que você quer, como é que eu resolvo o seu problema? E assim, no Twitter, ele saiu com bolsas novas para o programa no centro. Né? A gente está com um problema sério, que é o orçamento da CAPES não consegue expandir o número de bolsas, ou seja, o orçamento da CAPES, 79,5% do orçamento da CAPES é usado em bolsas. O resto é em diversos programas e acho que menos de 5% é usado na estrutura interna. Então, esse 79,5% não consegue expandir mais, não tem jeito, não sem prejuízo das outras coisas. Então, está no limite. O que tem que acontecer é aumentar o orçamento. Então, é isso que nós temos que tentar, aumentar o orçamento. Agora, conte comigo, infelizmente o professor Emílio não está mais lá, mas o professor Márcio é muito bom. Então, contem comigo para esse tipo de coisa. Pegar e subir lá e chorar as pitangas, como dizem os gaúchos. Né? Mas eu entendo o que você está falando e assim, é nessa hora que a gente tem que ir com todos na área. Porque todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer. Mas a gente tem que mostrar que nós somos diferentes e que essas iniciativas são muito, muito importantes. E nós conseguimos sensibilizar o Emílio, eu estou na esperança que nós sempre vamos conseguir sensibilizar. Mas nós precisamos de ter o dinheiro para fazer isso. Né? Emiliano Medei, da UFRJ, estava observando sua apresentação a respeito do PROAP, quantidade de paper publicado, e como novo docente da casa, eu tenho uma certa preocupação que é a seguinte: como a CAPES avalia a nova inserção de novos docentes, recém-doutores, com menos de 5 ou talvez até 10 anos, como a FAPERJ muitas vezes utiliza para poder abrir algum edital, na avaliação trienal da CAPES, já que certamente existirá um gap de publicação, de orientação e de todos os outros conceitos que são avaliados pela CAPES e que certamente, entre aspas, poderiam até prejudicar a nosso próprio programa de pós-graduação. Então, como que a CAPES lida ou pensa lidar com essa nova entrada maciça de novos professores na próxima avaliação? Tá. Eu vou responder pela área, tá? E agora eu já cheguei no limite da tietagem, mas quando o professor Adalberto escreveu o documento de área, ele foi muito feliz nesse item, que foi o seguinte: foi quando o REUNI começou a impactar na pós-graduação e havia realmente essa preocupação. Então, o que está escrito no documento de área anterior, que vai ser carregado por esse documento de área, é o seguinte: os novos docentes podem, isso é problema do programa, se ele vai incluí-los como colaboradores ou como professores permanentes. Se incluírem como permanente, é facultado ao programa destacar essas pessoas e falar assim: olha, esse indivíduo acabou de entrar. Então, a gente preferia que ele não entrasse no denominador do nosso programa. E isso será acatado.
Então, isso é justamente, o senhor quer apresentar alguma coisa, professor? Isso é justamente para isso, porque já andei um pedaço. Eu acho que era 5 anos. Acho que era 5 anos. Que é mais do que um triênio. E isso foi. Eu agora. Ele não conta no triênio, mas então o limite do indivíduo entrar é 5 anos, exatamente. Eu tenho andado por aí e entrei em situações em que o programa tinha docentes que estavam há 6 anos na universidade e não conseguiam entrar no programa de pós-graduação. Isso é inconcebível e inaceitável. Então, a ideia, e assim, se você olhar, procura umas fichas de avaliação, você vai ver lá. O programa está incorporando os novos valores contratados no reúne, isso é uma coisa boa. Sabe? Então é visto com muitos bons olhos a incorporação das pessoas e com a ressalva de que as pessoas não vão ser utilizadas para prejudicar o programa. Pelo contrário, isso vai ser utilizado como bom. Agora, isso aí de se vai como permanente, colaborador, isso é do regulamento de cada um, não há ingerência. A única coisa que foi cuidada desde o documento anterior é que essas pessoas possam entrar no programa e o programa não seja prejudicado. Olha, tinha um percentual num papel que eu não consigo achar, o Hernan não consegue achar, nós já estamos começando a achar que nós sonhamos com esse documento, que a área de Ciências Biológicas 2 tinha. Se eu tenho isso. O problema do bom senso é o seguinte, a gente acha que nós temos, e a gente confia muito, e eu acho que a gente não cometeu ainda grandes erros. Na hora que você vai para a burocracia geral e fala do bom senso, eles querem te matar. Então a gente escreve alguma coisa lá de forma que fique no bom senso, mas o que prevalece é o bom senso. E é a área do professor Jorge Guimarães. Esse é o discurso do professor Jorge Guimarães. O professor Jorge chega e diz, nós conhecemos as pessoas, nós sabemos quem elas são, vamos no bom senso. Todo mundo já escutou isso, né? E pois é, a gente continua. Achando que não. Fazendo um paralelo da apresentação do professor Adalberto com a sua apresentação, o professor Adalberto citou em algumas situações, assim, alguns anos, né, que a Ciências Biológicas 2 ficou sem criar novos programas de pós-graduação, e a sua apresentação mostrando toda a excelência das Ciências Biológicas 2, será que essa excelência toda não poderia estar inibindo a criação de novos programas em novos camping, em novas universidades pelo interior do Brasil, onde a característica principal dos docentes são pessoas que terminaram o doutorado em 1, 2 anos e com a publicação ainda não tão alto nível como as Ciências Biológicas 2, e assim como a distância, às vezes, de programas de pós-graduação e orientação. Porque as pessoas que estão distantes, elas precisam de programas de pós-graduação. Só que, às vezes, é difícil ela orientar em programas que estão, às vezes, 600 quilômetros, 500 quilômetros de distância, né? Então, você tem uma barreira física em algumas regiões e, ao mesmo tempo, você não consegue um corpo ali para criar. Assim, como que a gente consegue ampliar esses programas de pós na Ciências Biológicas 2, nesses novos campos e novas universidades? Tem alguma estratégia ou está sendo mesmo assim de relação específica de alguns programas de pós-graduação? Houve uma estratégia que foi o professor Adalberto com a mala debaixo do braço e sair andando pelo Brasil induzindo programas. Então ele induziu vários dos programas que foram, se você olhar a data de início de vários dos nossos programas, você vai ver que foi nos últimos 6 anos que foi justamente a gestão do professor Adalberto. Então uma das coisas que eu gostaria de fazer é isso, sabe? Agora,
Então, já tentamos em Manaus, na verdade, quem foi lá foi o Cláudio, né? Ele está com essa história de Oriximiná, que não foi induzida por nós, ela apareceu naturalmente. O Rio Grande do Sul é muito bom nisso. O Rio Grande do Sul tem os seus egressos, protege os seus egressos e ajuda os seus egressos. Então, se você olha Santa Maria está polarizando, está ajudando vários programas de pós-graduação, a própria URGS faz isso também. Então, os caminhos são vários, né? Indução da área, solidariedade. Agora, essa área, tem uma situação que se chama TMF, que é do bem e do mal, né? Essa área é do bem e do mal. Então, quando a gente olha o gráfico de distribuição de programas de pós-graduação, a nossa área é considerada uma moleza porque tem muito curso 7. A nossa curva não é normal. Na hora que os programas vão entrar na nossa área, eles não querem entrar na CV2 porque ela é dura demais. Então, ainda não entendi se a gente é uma maior moleza ou duro demais. Mas o professor Dalberto tem uma história também que é muito boa, de um programa que tentou entrar na cápsula, acho que o senhor conduziu, né, a farmacologia lá de Santa Maria. Eles iam por outra área porque acharam que nunca iam conseguir entrar na CV2. Tomaram o maior pau na área, a área para que eles foram não os aceitou, e o professor Adalberto pediu vistas do processo e aceitou o programa na nossa área, um dos nossos mestrados do doutorado 4. Então, é uma área que pode parecer muito dura, mas, na verdade, ela tem uma flexibilidade muito grande de aceitar coisas muito diversas. Se vocês olharem os programas, tem programas muito diferentes na nossa área. Então, a gente tem essa flexibilidade. Ao mesmo tempo, é uma área dura, porque o povo aqui é duro. Então, o nosso A1 é 5. É dureza. Mas a resposta é indução e solidariedade, eu acho. Você tem uma sugestão melhor? Ou tão boa quanto? Não, mas gostaria de contar com o apoio da CAPES em Macaé no futuro próximo, em criação do programa de pós-ciências biológicas. Claro. Vou contar um outro caso, né? Uma egressa do nosso programa me escreveu e falou assim: Leda, você que tem muita penetração na CAPES, eu já era coordenadora, ela não sabia. Você que tem muita. Nós estamos querendo montar um programa aqui, o que você acha? Eu respondi assim, eu percebi que ela não sabia com quem que ela estava falando. Eu falei assim: olha, é assim, eu vou viajar semana que vem, eu volto, fico 15 dias em Belo Horizonte, viajo de novo. Aí eu vou chegar 2 dias antes do prazo da PCN. Então você tem que acertar com a sua proposta para eu dar uma olhadinha, para ver como é que está e te dar um conselho, porque eu preciso de ver o que está acontecendo, mais ou menos, né? A sua ideia. Manda a sua ideia. Aí é que ela percebeu que ela estava falando com a coordenação da área. Né? E esse programa foi aprovado no PCN. Mas entraram morrendo de medo. Eu sei o que você vai me perguntar. Não sei se eu acho que uma maneira no CAPES poupar dinheiro seria fazer as avaliações não de 3 em 3 anos, mas de 4, quem sabe, 5 anos. Né? Aí poderia aumentar o número de pouco. O que você acha seria a possibilidade de fazer de 4 em 4 anos? Eu não sei, Marta, essa história existe há 9 anos e isso é uma das coisas que eu estou pretendendo levar no próximo CTC que eu vou descobrir o que está acontecendo com essa extensão do prazo de avaliação. Porque é muito pouco tempo. E na hora que a área começa a ver com que cara que ela está e começa a pensar em como que vai ser a próxima avaliação, você não pode mudar porque você está no último ano. E se você mudar no último ano, todos os coordenadores vão ser tirados do 11º andar do edifício mais alto da sociedade. Então, é muito complicado. Nós temos que estender, eu concordo. Talvez os programas iniciantes, como acompanhamento, com acompanhamento mais a miúde, e os programas que estão dando certo há muito tempo, que fiquem com uma avaliação mais espaçada. Eu acho que a CAPES teve uma experiência de avaliação internacional alguns anos atrás, que foi muito positiva, pelo menos para nós lá no UFMG, que eu acho que seria uma coisa muito legal de fazer. Porque quem somos nós para avaliar os cursos 7? Né? A gente está olhando para o próprio umbigo. Vamos trazer a turma de fora para ver o que eles estão podendo falar para nós. Né? A professora Marta tinha sugerido
intervenções, umas curvas de Qualis, né, que a gente não conseguiu equacionar, mas eu acho que a gente vai, acho que o que ficou combinado com os coordenadores é que aqueles programas que têm áreas que são estratégicas, e eu acho que a área estratégica para o Brasil é razoavelmente clara na nossa área. Bioquímica de inseto é importante para nós, produtos naturais, pesquisa de boa qualidade em produtos naturais é importante para nós, isso ulula, né? Então, que essas áreas destaquem essas coisas. A nossa pós-graduação tem uma área forte em produto natural. Isso significa que a avaliação vai olhar para aquilo com os outros olhos, que não é o olho do índice de impacto só do TI. É o olho da qualidade, do que aquilo está mudando, qual a contribuição daquelas publicações para o desenvolvimento de fármacos, essas coisas. Mas em número a gente não conseguiu colocar. É difícil para uma pessoa sentar lá e calcular para todo mundo, mas se cada coordenador do programa faz o cálculo, quer dizer, a minha proposta foi apenas normalizar, eu não gosto do fator de impacto, mas é melhor que nada. Então, você normaliza as publicações pelo mediana do fator de impacto daquela área. Então, se você é entre os 20% melhores da sua área, você vai ter um índice de 0,8. Só porque você dividiu o fator de impacto da sua indústria pela mediana da área. E uma pessoa da ciência, biologia celular, que tem um fator de impacto mais alto, eles vão normalizar também. Então, as pessoas podem se comparar. Eu estou no topo 20% da minha área. Eu acho que não se vira. Eu tentei, eu me embolei a tentar fazer ano por ano. Cada ano tem um impacto diferente. Cada ano. Isso para uma pessoa só, eu não fiz. Então, eu voltei atrás e pensei, deixa eu fazer. A gente pode pegar o último ano do cliente e fazer o cálculo. Hoje, dá para citações. O fator de impacto foi mostrado pelo Pedro Dietich há muitos anos atrás, não significa absolutamente nada a respeito das citações de determinado trabalho. Porque ele tem uma revisão mais difícil, mais puxada. Os revisores, de modo geral, vão ser melhor para a fator de impacto. Citações, o impacto vai ser um tanto. Então eu vou colocar um desafio aqui para vocês que fazem essas coisas e fazem muito bem, que é refazer o trabalho do professor Dietrich, porque isso é anterior a 2000, né? 1979, eu acho que foi isso. E eu acho que uma outra coisa que precisa ser feita é a gente saber o que é o número ideal de orientados por orientador na nossa área, porque a gente sabe isso para o ensino básico, a gente sabe isso para o maternal, a gente sabe isso para a alfabetização, mas a gente precisava, né, para não saírem essas portarias aleatórias, 4228, seria bom a gente ter esse dado, se é que isso existe, porque como o professor Leopoldo, né, deixa muito claro nas suas publicações, e muita gente sabe disso, a relação é pessoal. Então, umas pessoas se dão bem com grupos grandes, outras não. Isso é uma hipótese, né? Eu estou falando aqui no achismo. Eu acho que vocês têm os instrumentos para medir isso.